Bem-vindo ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Elogio da Vaidade, de Machado de Assis. Com esse inteiramos uma dúzia de episódios do Bruxo do Cosme Velho e este é particularmente meia dúzia de capítulos sobre a personalidade humana. No final a gente volta a falar aí sobre a vaidade e a modéstia. Boa leitura! Elogio da Vaidade, de Machado de Assis. Logo que a modéstia acabou de falar, com os olhos no chão, a vaidade impertigou-se e disse: 1. Damas e cavalheiros, acabais de ouvir a mais coxa de todas as virtudes, a mais peca, a mais estéril de quantas podem reger o coração dos homens. E ides ouvir a mais sublime delas, a mais fecunda, a mais sensível, a que pode dar maior cópia de venturas sem contraste. Que eu sou a vaidade, classificada entre os vícios por alguns retóricos de profissão, mas, na realidade, a primeira das virtudes. Não olheis para esse gorro de guizos, nem para esses punhos carregados de braceletes, nem para estas cores variegadas com que me adornam. Não olheis, digo eu, se tendes o preconceito da modéstia, mas se o não tendes, reparai bem que estes guizos e tudo mais, longe de ser uma casca ilusória e vã, são a mesma polpa do fruto da sabedoria. E reparai mais que vos chamo a todos, sem os biocos e meneios daquela senhora, minha mana e minha rival. Digo a todos, porque a todos cobiço, ou sejais formosos como Paris, ou feios como Tércites, gordos como Pança, magros como Quixote, varões e mulheres, grandes e pequenos, verdes e maduros, todos os que compondes este mundo, e haveis de compor o outro. A todos falo, como a galinha fala aos seus pintinhos, quando os convoca à refeição, a saber, com interesse, com graça, com amor. Porque nenhum, ou raro, poderá afirmar que eu o não tenha alçado ou consolado. 2. Onde é que eu não entro? Onde é que eu não mando alguma coisa? Vou do salão do rico ao albergue do pobre, do palácio ao cortiço, da seda fina e roçagante ao algodão escasso e grosseiro. Faço exceções, é certo, infelizmente, mas, em geral, tu que possuis, busca-me no encosto da tua otomana, entre as porcelanas da tua baixela, na portinhola da tua carruagem, que digo? Busca-me em ti mesmo, nas tuas botas, na tua casaca, no teu bigode. Busca-me no teu próprio coração. Tu que não possuis nada, perscruta bem as dobras da tua estamenha, os recessos da tua velha arca. Lá me acharás entre dois vermes famintos, ou ali, ou no fundo dos teus sapatos sem graxa, ou entre os fios da tua grenha sem óleo. Valeria a pena ter se eu não realçasse os teres? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo que mandaste vir de tão longe esse vaso opulento? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo que encomendaste à melhor fábrica o tecido que tiveste, a safira que te arreia, a carruagem que te leva? Foi para escondê-lo ou mostrá-lo que ordenaste esse festim babilônico e pediste ao pomar os melhores vinhos? E tu, que nada tens, por que aplicas o salário de uma semana ao jantar de 1 hora? Senão porque eu te possuo e te digo que alguma coisa deves parecer melhor do que és na realidade? Por que levas ao teu casamento um coche tão rico e tão caro, como do teu opulento vizinho, quando podias ir à igreja com teus pés? Por que compras essa joia e esse chapéu? Por que talhas o teu vestido pelo padrão mais rebuscado? E por que te remiras ao espelho com amor, senão porque eu te consolo da tua miséria e do teu nada, dando-te a troco de um sacrifício grande e benefício ainda maior? 3. Quem é esse que aí vem com os olhos no eterno azul? É um poeta, vem compondo alguma coisa. Segue o voo caprichoso da estrofe. Deus te salve, Píndaro! Estremeceu, moveu a fronte, desabrochou em riso.
Que é da inspiração? Fugiu-lhe. A estrofe perdeu-se entre as moitas. A rima esvaiu-se-lhe por entre os dedos da memória. Não importa. Fiquei eu com ele. Eu, a musa 10ª, e portanto o conjunto de todas as musas, pela regra dos doutores de Sganarello. Que ar beatífico, que satisfação sem mescla! Quem dirá esse homem que uma guerra ameaça levar 1 milhão de outros homens? Quem dirá que a seca devora uma porção do país? Nessa ocasião ele nada sabe, nada ouve. Ouve-me, ouve-se, eis tudo. Um homem caluniou-o há tempos, mas agora, ao voltar à esquina, dizem-lhe que o caluniador o elogiou. Não me fales nesse maroto. Elogiou-te, disse que és um poeta enorme. Outros o têm dito, mas são homens de bem e sinceros. Será ele sincero? Confessa que não conhece poeta maior. Peralta, naturalmente arrependeu-se da injustiça que me fez poeta enorme, disse ele. O maior de todos. Não creio. O maior? O maior. Não contestarei nunca os seus méritos. Não sou como ele que me caluniou. Isto é, não sei. Disseram-mo. Disse tanta mentira. Tem gosto, maroto. É um pouco estouvado às vezes, mas tem gosto. Não contestarei nunca os seus méritos. Haverá pior coisa do que mesclar o ódio às opiniões? Que eu não lhe tenho ódio. Oh, nenhum ódio. É estouvado, mas imparcial. 1 semana depois, vê-lo-eis de braço com o outro à mesa do café, à mesa do jogo, alegres, íntimos, perdoados. E quem embotou esse ódio velho, senão eu? Quem verteu o bálsamo do esquecimento nesses 2 corações irreconciliáveis? Eu, a caluniada amiga do gênero humano. Dizem que o meu abraço dói. Calúnia, amados ouvintes. Não escureço a verdade, às vezes há no mel uma pontazinha de fel. Mas como eu dissolvo tudo. Chamai aquele mesmo poeta, não Píndaro, mas Trissotim. Vê-lo-eis derrubar o carão, estremecer, rugir, morder-se, como os olhos de Bocage. Desgosto, convenho, mas desgosto curto. Ele irá dali remirar-se nos próprios livros. A justiça que um atrevido lhe negou, não lhe negarão as páginas dele. Oh, a mãe que gerou o filho, que o amamenta e acalenta, que põe nessa frágil criaturinha o mais puro de todos os amores, essa mãe é Medeia. Se a compararmos àquele engenho, que se consola da injúria, relendo-se, porque se o amor de mãe é a mais elevada forma do altruísmo, o dele é a mais profunda forma de egoísmo. E só há uma coisa mais forte que o amor materno, é o amor de si próprio. 4. Vede estoutro que palestra com um homem público. Palestra, disse eu. Não, é o outro que fala. Ele nem fala, nem ouve. Os olhos entornaram-se-lhe em roda aos que passam a espreitar se o veem, se o admiram, se o invejam. Não coteja as palavras do outro. Não lhes abre sequer as portas da atenção respeitosa. Ao contrário, parece ouvi-las com familiaridade, com indiferença, quase com enfado. Tu que passas dizes contigo. São íntimos. O homem público é familiar deste cidadão, talvez parente. Quem lhe faz obter esse teu juízo, senão eu? Como eu vivo da opinião e para a opinião, dou àquele meu aluno as vantagens que resultam de uma boa opinião, isto é, dou-lhe tudo. Agora, contemplai aquele que tão apressadamente oferece o braço a uma senhora. Ela aceita-lhe. Quer seguir até a carruagem, e há muita gente na rua. Se a modéstia animara o braço do cavalheiro, ele cumprira o seu dever de cortesania. Com uma parcimônia de palavras, uma moderação de maneiras, assaz miseráveis. Mas quem lhe anima sou eu, e é por isso que ele cuida menos de guiar a dama do que de ser visto dos outros olhos. Por que não? Ela é bonita, graciosa, elegante. A firmeza com que assenta o pé é verdadeiramente senhoril. Vede como ele se inclina e bamboleia. Riu-se? Não vos iludais com aquele riso familiar, amplo, doméstico. Ela disse apenas que o calor é grande. Mas é tão bom rir para os outros, é tão bom fazer supor uma intimidade elegante. Não deveríamos crer que me é vedada a sacristia?
De certo, e contudo acho meio de lá penetrar, uma ou outra vez às escondidas, até as meias roxas daquela grave dignidade, a ponto de lhe fazer esquecer as glórias do céu pelas vanglórias da terra. Verto-lhe o meu óleo no coração, e ela sente-se melhor, mais excelsa, mais sublime do que esse outro ministro subalterno do altar, que ali vai queimar o puro incenso da fé. Por que não há de ser assim, se agora mesmo penetrou no santuário esta garrida matrona, ataviada das melhores fitas, para vir falar ao seu Criador? Que farfalhar! Que voltear de cabeças! A antífona continua, a música não cessa, mas a matrona suplantou Jesus na atenção dos ouvintes. Ei-la que dobra as curvas, abre o livro, compõe as rendas, murmura a oração, acomoda o leque. Traz no coração duas flores, a fé e eu. A celeste colheu-a no catecismo que lhe deram aos 10 anos. A terrestre colheu-a no espelho que lhe deram aos 8. São aos seus 2 testamentos. Eu sou o mais antigo. 5. Mas eu perderia o tempo se me detivesse a mostrar um por um todos os meus súditos. Perderia o tempo e o latim. Omnia vanitas. Para que citá-los, arrolá-los, se quase toda a terra me pertence? E digo quase porque não há negar que há tristezas na terra, e onde há tristezas, aí governa a minha irmã bastarda, aquela que ali vedes com os olhos no chão. Mas a alegria sobrepuja o enfado, e a alegria sou eu. Deus dá um anjo guardador a cada homem. A natureza dá-lhe outro. E esse outro é nem mais nem menos esta vossa criada, que recebe o homem no berço para deixá-lo somente na cova. Que digo? Na eternidade. Porque o arranco final da modéstia, que aí lês nesse testamento, essa recomendação de ser levado ao chão por 4 mendigos, essa cláusula sou eu que a inspiro e dito. Última e genuína vitória do meu poder, que é imitar os meneios da outra. Oh, a outra! Que tem ela feito no mundo que vale a pena de ser citado? Foram as suas mãos que carregaram as pedras das pirâmides? Foi a sua arte que entreteceu os louros de Temístocles? Que vale a charrua do seu Cincinato ao pé do capelo do meu cardeal de Retz? Virtudes de cenóbios são virtudes? Engenhos de gabinete são engenhos? Traga-me ela uma lista de seus feitos, de seus heróis, de suas obras duradouras. Traga-ma! E eu a suplantarei, mostrando-lhe que a vida, que a história, que os séculos, nada são sem mim. Não vos deixeis cair na tentação da modéstia, é a virtude dos pecos. Achareis de certo algum filósofo que vos louve, e pode ser que algum poeta que vos cante. Mas louva-minhas e cantarolas têm a existência e o efeito da flor que a modéstia elegeu para emblema. Cheiram bem, mas morrem depressa. Escasso é o prazer que dão, e ao cabo definhareis na soledade. Comigo é outra coisa. Achareis, é verdade, algum filósofo que vos talhe na pele, algum frade que vos dirá que eu sou inimiga da boa consciência. Petas, não sou inimiga da consciência, boa ou má. Limito-me a substituí-la quando a vejo em frangalhos. Se é ainda nova, ponho-lhe diante de um espelho de cristal, vidro de aumento. Se vos parece preferível o narcótico da modéstia, dizei-o. Mas ficais certos de que excluirei do mundo o fervor, a alegria, a fraternidade. Ora, pois, cuido haver mostrado o que sou e o que ela é. E nisso mesmo revelei a minha sinceridade, porque disse tudo, sem vexame nem reserva. Fiz o meu próprio elogio, que é vitupério, segundo um antigo rifão. Mas eu não faço caso de rifões. Vistes que sou a mãe da vida e do contentamento, o vínculo da sociabilidade, o conforto, o vigor, a ventura dos homens. Alço a uns, realço a outros, e a todos amo. E quem é isto é tudo, e não se deixa vencer de quem não é nada. E reparai que nenhum grande vício se encobriu ainda comigo. Ao contrário, quando o Tartufo entra em casa de órgão, dá um lenço à Dorina para que cubra os seios. A modéstia serve de conduta a seus intentos. E por que não seria assim, se ela ali está de olhos baixos, rosto caído, boca taciturna?
Poderíeis afirmar que é Virgínia e não Locusta? Pode ser uma e outra, porque ninguém lhe vê o coração. Mas comigo, quem se pode enganar com esse riso franco, irradiação do meu próprio ser, com esta face jovial, este rosto satisfeito que um quase nada obumbra, que outro quase nada ilumina, estes olhos que não se escondem, que se não esgueiram por entre as pálpebras, mas fitam serenamente o sol e as estrelas? 6. O quê? Credes que não é assim? Querem ver que perdi toda a minha retórica e que ao cabo da pregação deixo um auditório de relapsos? Céus! Dar-se acaso que a minha rival vos arrebatasse outra vez? Todos o dirão ao ver a cara com que me escuta este cavalheiro, ao ver o desdém do leque daquela matrona. Uma levanta os ombros, outro ri de escárnio. Vejo ali um rapaz a fazer-me figas. Outro abana tristemente a cabeça. E todas as pálpebras parecem baixar, movidas por um sentimento único. Percebo. Tendes a volúpia suprema da vaidade, que é a vaidade da modéstia. E esse foi Elogio da Vaidade, de Machado de Assis. Um conto onde o personagem é ninguém menos que esse traço da personalidade humana. É legal isso aí de transformar um sentimento humano, uma característica humana em um personagem, né? É só o Machado mesmo, né? Sabe o que é muito interessante? Esse conto escandalizou quando saiu. Foi publicado originalmente pela revista O Cruzeiro em 1878. Nesse momento, a literatura ainda mantinha fortes características do romantismo e o Machado já alçava voos realistas, né? Uhum. E esse texto é muito realismo, né? Claramente nesse conto a gente tem ainda era considerado romantismo aí nessa época. Né? Então o Machado já fazia essa transição, né? Que ele vem a culminar com Memórias Póstumas de Brás Cubas e o próprio Quincas Borba, né? Que é o amigo do Brás. Então a gente tem já ele fazendo isso, né? E as pessoas ficaram horrorizadas, porque como é que você vai falar tantas verdades assim sobre o ser humano num texto tão curto, né? Só que ele tão preciso. Sim. Machado de Assis é um assunto muito atual, né? Porque a gente vive na era da vaidade hoje, né? E é muito prático você ter essa carga de dopamina que a vaidade às vezes procura, né? Com a rede social. E, enfim, a rede social é o espelho ali da vaidade, né? Todo mundo quer... até trouxe a definição aqui do dicionário. Muito bom. Pra gente abrir aí. Então, a vaidade é considerada a valorização que se atribui à própria aparência ou quaisquer outras qualidades físicas ou intelectuais, fundamentada no desejo de que tais qualidades sejam reconhecidas ou admiradas pelos outros. Então, a fundamentação base aí, né, você faz para conseguir a aprovação dos outros. Enquanto eu comento, pega o conceito da modéstia também, a acepção do dicionário, que esse texto ele é binário, né? A gente tem, não vamos dizer bem e mal, mas ele é binário, tendo em cada ponta a vaidade e a modéstia. E a modéstia, ela fica de cabeça baixa todo o tempo, enquanto a vaidade discorre elogios para si mesma. Então vamos à acepção de modéstia. Então aqui, ó, a modéstia é a ausência da vaidade em relação ao próprio valor, às próprias realizações, êxitos, etc. Despretensão. Deixa eu dar uma outra definição aqui também, que é legal. Comedimento determinado pelas exigências das circunstâncias, dos deveres, dos usos. Sobriedade. Então... A vaidade, a modéstia nunca bebe. Ela nunca tomou um porre de nada, né? Ela tá sóbria, tá sempre sóbria. Sim. Muito bom usar esse termo de sobriedade. E realmente são verdades um tanto desconfortáveis, né? Que a vaidade vai tecendo sobre ela em alguns momentos. Só que quando ela conclui que todo mundo, ela entra tanto no palácio quanto no casebre, né? A gente percebe que, de fato, o ser humano tem isso, a flor da pele. E eu acho até, Lucas, que em certo ponto o ser humano precisa da vaidade para sair do seu lugar comum. Todo mundo é vaidoso em alguma área, em algum momento da vida. Não tem como não ser.
Tem as diferentes escalas aí, né? E é muito legal também porque é um texto que a vaidade fala sobre ela mesma. E isso é o conceito. É a essência da vaidade. Da palavra. É você falar sobre você mesmo. Não existe uma vaidade que vem do outro, né? Sempre origina de você mesmo. Só que tem uma linha nesse texto onde a vaidade afirma que todos os homens são vaidosos e mal intencionados. E que a modéstia, ela trata como narcótico. É uma espécie de narcótico. Quando ela fala isso, eu fico um pouco confusa, pra ser sincera, assim. Porque a gente tem também, eu acho que ali ela abre aquela veia da falsa modéstia, que a gente escuta muito. Por exemplo, aquela pessoa que faz caridade, mas quer que todo mundo fique sabendo. A pessoa que exercita a modéstia em nome da vaidade, né? Isso mesmo. Ou, ao contrário, exercita... É isso mesmo que você falou, tá certo. Eu falei que eu ficava confusa. Porque também a modéstia... Se você tá mostrando, né, tua modéstia, já não tá sendo mais modéstia, né? Justamente, é aquele ditado que eu gosto vaidade. muito de falar. Se você precisa afirmar que você é uma dama, é porque você não é. Se você ficar contando, eu sou uma dama, é porque você não é. Putz, né? Tipo, só mostre que você é, não precisa ficar falando que você é. Assim, a parte das redes sociais, eu acho que as redes sociais, elas, não que, tipo, tudo acontece ali dentro. Eu acho que por causa delas, as pessoas estão mudando muito do comportamento delas fora da rede social, né? Olha que bomba que você lançou aqui agora. Então Desenvolva. Então você você consome ali a rede social, né? Que é as pessoas sendo vaidosas o tempo inteiro. Sim. E tem gente que adora consumir isso, né? E a gente sabe que não é tudo, que nem sempre é isso, né? Que e cai no buraco de minhoca. Tem muita coisa boa, inclusive a leitura de ouvido que tá aqui é um fruto, né? Também das redes sociais. Mas que o que a pessoa vê ali vai fazer ela começar a agir com mais vaidade. Então, por exemplo, ela vê uma pessoa... a pessoa foi viajar pra tal lugar e daí daí esse amigo foi na casa dela depois. E daí a pessoa tenta, tipo, exercitar a própria vaidade dela, porque ela sabe que ela viu a outra viajar, e daí ela tenta jogar as próprias qualidades pra cima da pessoa. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Pra tentar, tipo, mostrar, não, eu sou melhor que você, eu sou tão bom quanto você, enfim. E eu acho que as redes sociais fazem essa vaidade ser exacerbada, né? Nas relações. Porque antes você, às vezes, não sabia sobre a outra pessoa, né? Tipo, e hoje com a rede social é muito fácil você saber sobre a vida de todo mundo, né? Não sobre a vida real, né? Mas aquilo que ela mostra ali e parece que é só aquilo a vida dela. Relações perigosas tá trazendo à tona. Gostei muito dessa então tem que pegar... Dessa visão. Tem que ignorar muito, né? O que tá na rede social ali. Ignorar o que aparece ali, porque todo mundo sabe que não é o que acontece de verdade na prática. Aí já é um conselho. Mas o que você falou antes é uma espécie de diagnóstico mesmo. E é interessante a gente trazer isso pro debate com esse texto construído no século XIX. Perceber que Machado de Assis já trazia à tona tudo isso, mas ao invés de nomes de famosos, eu listei aqui os elementos literários, artísticos e míticos que ele trouxe para dentro desse texto para os argumentos, para a boca da vaidade. Quando a vaidade também lista tudo isso, ela está falando o quão ela é importante. Então eu listei, realmente é uma linha e meia aqui. Pares, Térsites, Pansa, Quixote, o poeta, Píndaro, Trissotim, Medeia, Temístocles, Tartufo, Órgon, Dorina, Virgínia e Locusta. Então a gente tem uma sequência de elementos míticos, literários e artísticos que a vaidade evoca, né, para trazer seus argumentos. Sim, você lendo um texto assim, né, do século XIX, você vê esses termos e é muito... A gente não pode atribuir essa variedade ao século XIX, mas eu acho que pela intelectualidade do Machado de Assis, né, trazer tantas referências, assim, né, que estão dentro do tema ali, então a gente vê, assim, tipo, brilhando ali, né, a escrita dele. E exemplos nítidos. Gastar o salário de uma semana no jantar de 1 hora, né, será que isso acontece hoje, leitor de ouvido? Não, acontece aquela pessoa que ela, né, faz muitas coisas em nome da vaidade, né, ela compra coisas em nome da vaidade, ela vê alguém
com tal carro, e daí, não, eu tenho que ter aquele carro, daí a pessoa compra e continua, a vida dela continua sendo a mesma, né? Não muda nada, e ela fez um esforço danado pra conseguir aquilo que não mudou nada na vida dela. Às vezes piora um pouco, porque a gente já observou isso na vizinhança. Às vezes a pessoa mora numa casinha bem pequena e tem um carrão lá na garagem. A gente vê muito, né? Casinha pequenininha de madeira com BMW na garagem. Então tem bastante. Comum. Agora, tem mais um elemento importante nesse texto que ele funcionaria na tragédia grega como coro, que é a plateia. Então você percebe que a vaidade, ela está falando não só para modéstia de cabeça baixa, mas ela está falando para uma plateia porque o texto começa evocando ladies and gentlemen, né? Damas e cavalheiros. Então o texto começa dessa forma. Damas e cavalheiros, acabais de ouvir a mais xoxa de todas as virtudes, né? Chama de xoxa e fala que a modéstia é um tipo de virtude xoxa, né? E é uma virtude que traz o pecado incutido de certa forma também. Então, assim, esse texto faz a gente pensar muito. Mas eu acho que eu gosto da definição da modéstia como a ausência da vaidade. Então, e isso também me fez lembrar... Eu acho que é isso mesmo. Me fez lembrar o que o Saramago faz em O Evangelho segundo Jesus Cristo, quando ele coloca a figura do diabo e de Deus. Até quem quiser se aprofundar nisso, fica o convite para entrar lá no meu canal do YouTube. Eu tenho um vídeo da análise sobre o Evangelho. youtube.com/Daiana Pasquim. O que ele faz? Ele pega a estrutura das Escrituras e diz assim: o diabo, ele faz questão, Deus faz questão que o diabo exista, porque só assim ele é colocado como o ser supremo e o ser do bem. Então o mal tem que existir para eu ser considerado do bem. Aí que eu tenho essa pegada binária também nesse conto do Machado com a modéstia e a vaidade. Então, se não existe o mal, o bem não vai ser reconhecido. Só que, claro, abrindo parênteses, o Deus que Saramago traz é um Deus bem carrasco, né? Um Deus que gosta de sangue derramado, de sofrimento. Então também tem essa observação da forma como ele faz essa leitura acontecer dentro do romance. Fechei parênteses. Mas é interessante, né? Porque realmente é uma balança que tem que ser equilibrada. Eu não acho que você ser modesto... Você pode ser, falar da sua própria vida, ou falar dos seus próprios feitos, do que você acredita, com modéstia, né? Sem ter vaidade. Porque a vaidade é sempre aquele power play, né? A vaidade é você demonstrar que você é melhor que o outro. Então, se a tua fala não tem esse elemento, né? De querer mostrar que você é maior, eu acho que você pode falar qualquer coisa que você não vai parecer babaca, né? Parecer uma pessoa vaidosa. E tem o lado bom, então, dos dois. Tem o lado bom da modéstia e tem o lado bom da vaidade. Porque eu também acho que a vaidade, ela tem um elemento que faz o ser humano crescer e ser melhor. Tentar ser melhor, sabe? A vaidade, ela tem uma faceta de evolução também. Não é só ruim, né? Mas é aí que entra a balança de novo, né? Equilibrar. Mas eu acho que fazer as coisas por vaidade... é um pouco perigoso, assim. Não fazer por vaidade, mas às vezes é a vaidade que faz você sair daquele buraco e do lugar comum, você tentar algo a mais, sabe? Mas a modéstia e a vaidade andam numa linha muito fina. Foi bem interessante. Eu gostei dessa reflexão e você, leitor de ouvido, gostou? Deixe seu comentário aí pra gente. Pois é, a gente tem uma atualização pra fazer, né? Essa claro! Deixa eu pegar aqui sobre o casamento do Felipe Cronato. Se você não ouviu o episódio passado, teve um pedido de casamento aqui no Leitura de Ouvido. É um pedido real de casamento do nosso apoiador Felipe Cronato, né? Ele pediu a Caroline em casamento, que é a sua namorada. Ele fez... através do conto que a gente fez na semana passada do H.P. Lovecraft, a música é de Eric Zahn. E aí ele mandou uma mensagem pra gente falar aqui, a gente conversou com ele antes e a gente falou a mensagem e ficou assim no ar, né? Sem a gente saber a resposta, se foi sim ou não. Então a gente veio atualizar você no caso. E ela disse... Sim! Ela disse sim. Se fosse não. Não, Se fosse não, a gente nem ia estar falando sobre isso. A gente ia fazer de conta que não aconteceu. Não, mas é muito legal porque o Felipe, quando eu falei pra ele, Felipe,
escreve então o seu pedido, né? Manda o pedido. Você quer mandar em áudio ou quer mandar em texto? Ele falou, não, eu acho melhor eu escrever e vocês leem. Falei, então tá bom. Daí até quando veio o texto dele, com aquela metáfora toda da árvore, eu falei, nossa, texto sensacional. Poético. Daí eu pensei, ele é menino, eu vou dizer pro Lucas fazer o texto. Daí ele, não, daí você que é a narradora, você que tem que fazer. Aí eu trouxe toda a expertise do leitura de ouvido pra entonação da metáfora da árvore. Narrou ali, né? Que só se dobrou, né, não quebrou, e daí que ficou melhor, né, junto dela e tal. E daí no final, você quer casar comigo, Caroline, né, na minha voz. Sim. E daí ele dá um feedback aqui que ele fala que a Caroline não tinha acreditado que ele tinha escrito, que tava sensacional. Eu só tô falando de mim mesmo, olha a minha vaidade. Exercitando a vaidade. Viu? Olha a vaidade aí. Não, mas modéstia à parte... Falar modéstia à parte também parece que é sempre um exercício. Isso aqui entrou de novo. Falar modéstia à parte antes de você falar alguma coisa é tipo falar, dá licença que você é vaidoso, exatamente. Então não me julgue. Foi muito bom a gente falar disso, porque a gente até aprofundou a análise deste conto agora ao contar pra você que a Caroline disse sim. Parabéns. Olha, eu acho que a gente moralmente, nós somos padrinhos desse casamento. Você e eu, Lucas. É isso aí, pode ser. Muito bom, muito bom. A gente tá feliz com a evolução dos episódios. Esse foi o episódio 182. E tem também 2 novos apoiadores. Um deles é o Retorno e o outro um novo apoiador, Lucas. Isso aí. Então, a gente tem aí o Paulo José Pereira de Resende, que é um novíssimo apoiador, Ele mora no Ceará. Isso aí. E quem voltou a ser nosso apoiador é o Adalberto Machado Santos aí, só porque é o episódio do Machado de Assis, né? Na verdade, ele só ficou de fora um mês. Ele tá tendo aniversário de morte, né, do Machado de Assis. Sim, justamente. Dia 29 desse mês, 115 anos que ele deixou de existir neste mundo. Isso aí. Então aí, se você quer ser um apoiador do Leitura de Ouvido, você pode entrar em apoia.se/leitura de ouvido, ou você manda um pix direto pra chave leituradeouvido@gmail.com. Como nosso podcast ele é contínuo, toda sexta-feira ele sai aqui no seu feed, a gente tem o financiamento coletivo contínuo também. Então, o seu apoio, você pode mandar um valor que corresponda ao ano todo, né? Quando você faz no Pix. Ou você manda todo mês ali um valor que você quer nos apoiar. Lá no apoia.se/leitura de ouvido, você estipula o valor mensal que você quer e esse valor vai ir pra nossa conta todo mês. E no Pix tem pessoas que passam Pix todo mês, né? Uhum. E tem pessoas que passam um Pix do ano inteiro. Tipo, eu quero apoiar, sei lá, R$20 por mês, então eu vou juntar aqui e ver quanto que dá no ano inteiro. E eu passo esse Pix inteiro. E tem gente que, passa um valor de Pix no mês, outro valor no outro mês. Que esse mês posso apoiar mais, daí manda mais, ou enfim, manda um básico ali. Então a gente recebe de toda forma. Como você puder colaborar com a produção do nosso podcast, vai ser muito bem-vindo. Isso aí, então, mais uma vez, para você ser um dos nossos apoiadores, leituradeouvido@gmail.com, essa é a chave do Pix, e no apoio coletivo apoia.se/leitura de ouvido. Dessas duas formas aí você leva 2 recompensas aqui do podcast, que teu nome vem nos créditos finais, que a gente fala todo episódio, e também você recebe o estudo aprofundado de cada obra que a gente traz. Toda sexta-feira a gente manda assim um e-mail bem bonitinho, com arte de capa e com todo o estudo sobre aquele conto e sobre aquele autor. Então fica bem completo, assim, para quem ama literatura, é um estudo bem legal, assim. Vem entrar no nosso mailing, participe, seja um apoiador do Leitura de Ouvido. Isso aí, nossos apoiadores são eles: Adalberto Machado Santos, Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Antônio Carlos Galene Gonçalves, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Augusto Landiva, Bruno Ítalo Faria... Meu Deus, eu tô um pouco congestionado hoje, desculpa. Bruno Ítalo Farias Cruz, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Caio Naves Oliveira, Cláudia Lube, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Elaine Vieira Ferreira, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kelly Torquato,
Leandra e Abel Borges. Lina Soares. Marcos Vinícius. Maria Lúcia Rickbard. Matheus Simão Brum. Nariel Arruda Borba. Paulo José Pereira de Rezende. Paulo Moura. Raimundo Gabino dos Santos. Hermana Freitz Yashitsky. Regina Pacheco. Sérgio Ores Rico da Luz. Silvana Silva. Simone Pessoa de Mesquita. Valéria Batista Pereira. Zenilda Ribeiro da Silva. Obrigado aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. E obrigado por você nos ouvir até agora. Eu quero mandar um parabéns ao vivo aqui pra nossa apoiadora Cláudia Lube. Ela fez aniversário no último dia 5. Aí, ó, tem isso aí de recompensa. A gente manda um parabéns no aniversário. Só a gente saber o dia do aniversário. Eu não sei de alguém e acabou. Sinta-se parabenizado. Não vai falar do meu aniversário, Lucas? Ah, verdadeiro. Nossa, que esquecido. Foi ontem. No quinta-feira, né, dia 7 de setembro, feriado nacional, é também aniversário da Dayana, né? O bom é que fazer aniversário no feriado, você pode sempre acordar tarde no seu dia. Claro, feriado, né? Feriado, na verdade, é por causa do aniversário dela, né, depois que veio essa história aí de independência do Brasil. Eu não nasci antes de 1822. Assim você vai dizer que eu sou uma vampira aqui fazendo podcast. É isso aí. Então entra lá no Instagram da Day, @Dayana Pasquim, e manda os parabéns. A gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.